Olá, jovem jurista! O vídeo de hoje vai ser muito útil para você, principalmente se você é estudante de primeiro período de uma faculdade de Direito. O que é que acontece? Acontece uma espécie de esquizofrenia na cabeça do estudante de primeiro período de uma faculdade de Direito. Porque ele faz o vestibular para estudar Direito. E no primeiro período, na verdade no primeiro ano de uma faculdade de Direito, ele cursa uma série de disciplinas que não são jurídicas. São as disciplinas que constituem a chamada formação humanística do curso de Direito. Então o estudante estuda Sociologia, estuda Psicologia, estuda Economia e, como é a nossa especialidade nesse canal, também estuda Filosofia do Direito. E essa é a grande questão. A filosofia do direito, por mais que tenha esse nome do direito, não é uma disciplina jurídica. Na verdade, a filosofia do direito é uma disciplina filosófica. O que é que acontece? Os filósofos reservam um espaço do seu campo de investigação para investigar uma zona mais ou menos identificável que a gente chama de direito, ou fenômeno jurídico, ou práticas jurídicas. Então o direito é analisado externamente por esses filósofos. É claro que hoje em dia tornou-se mais comum a análise da filosofia do direito pelos próprios juristas. Se você for numa faculdade de filosofia, não vai ter uma disciplina filosofia do direito. Apesar de muitos filósofos como Kant, Hegel e Marx terem dedicado grande parte das suas abordagens ao fenômeno jurídico. Mas é mais comum hoje, como eu disse, a filosofia do direito ser feita por juristas e não por filósofos. Isso foi uma constatação de ordem prática. O saber jurídico, como você sabe, é um saber prático, que exige certa experiência, exige um contato do dia a dia com o fenômeno jurídico, com as práticas jurídicas. Então, o profissional que se tornou mais apto para estudar o fenômeno jurídico, os fundamentos do fenômeno jurídico, não foi o filósofo, mas propriamente o jurista. Então, mas isso não significa que a filosofia do direito tornou-se uma atividade jurídica. Ela ainda continua uma atividade filosófica. Utilizamos dos métodos filosóficos para entender o próprio fenômeno jurídico. É uma visão externa do fenômeno jurídico. Mas, como eu disse, inicialmente a filosofia era feita apenas por filósofos puros. E é desse estudo dos filósofos que nós vamos iniciar. Veja, o objetivo desse vídeo é ensinar você como estudar filosofia do direito. E eu separei 4 formas de se estudar filosofia do direito, que vai da forma mais correta e mais complexa à pior forma de se estudar filosofia do direito. Este último modo, que é o 4º modo de se estudar filosofia do direito, é o modo mais precário de se estudar essa disciplina. Isso faz com que o estudante só consiga aprovação na disciplina, no máximo, mas vai sair tão burro quanto entrou na disciplina de filosofia do direito. Ou seja, de filosofia do direito não vai saber nada. Então, vamos aos modos de se estudar filosofia do direito. Como eu disse, o primeiro modo é o mais complexo, porém é o mais correto de se estudar filosofia do direito. Veja, esse primeiro modo, como eu disse, é adotar a ideia de que a filosofia do direito é um ramo da própria filosofia. E como é que se estuda filosofia? Não só filosofia do direito, mas filosofia pura. Se estuda filosofia estudando os originais. O que cada filósofo falou sobre determinado ramo do conhecimento, sobre determinado saber. O que cada filósofo falou sobre o seu objeto de investigação. No caso, nosso objeto é a filosofia do direito. Então a gente pode pegar nas obras dos grandes filósofos o que esses filósofos falaram sobre direito. Então um grande exemplo de se estudar a filosofia do direito desse modo, por exemplo, na filosofia de Kant, é pegar o que Kant falou sobre filosofia do direito. Então existe essa obra aqui, ó, A Doutrina do Direito, de Immanuel Kant. Nesta obra, Kant vai falar as suas considerações sobre o fenômeno jurídico. Outro grande filósofo, que foi Hegel, que estudou variados assuntos dentro da filosofia, como, por exemplo, a filosofia do Estado ou a filosofia da história, também estudou metafísica. Hegel reservou parte dos seus estudos para entender
o direito. Hegel foi professor de filosofia do direito. Então existe esse livrinho aqui, ó, chamado Filosofia do Direito, em que Hegel se deparou com os problemas do universo jurídico. Então, estamos lendo no original. Marx, que foi um grande crítico de Hegel, ele também reservou parte dos seus estudos para entender o fenômeno jurídico. Então, existe esse livro aqui, ó, que é a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, em que Marx expõe as suas concepções acerca do direito. E para não falar que estamos falando apenas de autores estrangeiros e todos esses não são juristas de formação, talvez com exceção de Marx, que fez o curso de Direito, mas Marx é mais conhecido como filósofo do que como jurista, vamos pegar um autor brasileiro e um autor brasileiro que é jurista e não um filósofo de formação, que é o autor João Maurício Adeodato. E João Maurício tem essa obra chamada Filosofia do Direito, onde ele expõe a sua filosofia do direito, que na visão dele é uma crítica à verdade, na ética e na ciência. João Maurício é um retórico. Então ele expõe a sua teoria filosófica acerca do fenômeno jurídico nessa sua obra. Então essa é a primeira forma de se estudar a filosofia do direito e a forma mais complexa. Por que a forma mais complexa, Ronaldo? Porque por essa forma você vai ter que ler tudo que estes autores escreveram sobre o direito. E é claro, normalmente a disciplina de filosofia do direito nas faculdades de direito ocupam apenas um semestre. E se você, estudante de direito, for ler tudo o que os filósofos escreveram sobre o direito, primeiro que você não vai dar conta nem de 5%, 10% do que esses filósofos escreveram e provavelmente você vai perder o seu curso de filosofia do direito e vai ter que cursá-lo novamente. Então, quando a gente fala de filosofia do direito, a gente tem que tentar abreviar as nossas leituras, né, acerca da filosofia do direito. E aí é quando eu passo para o segundo modo de se estudar filosofia do direito. Ainda com aquela ideia de que devemos ler sempre no original o que os filósofos falaram e não o que alguns autores falam que os filósofos falaram. O que a gente chama de doxografia, né? que é escritos de opinião. Alguns autores vão dizer que fulano, Marx, Engels, Dworkin, Kant, Hegel falaram do direito. Essa não é uma coisa muito adequada porque toda opinião sobre um texto reflete a própria subjetividade do autor que dá essa opinião. Então sempre leiam no original e tirem as suas próprias conclusões. Mas aí a gente cai nessa dificuldade, são muitos textos para serem lidos. Então a gente pode tomar algumas estratégias. E aqui a gente entra no segundo modo de se estudar filosofia do direito. É um segundo modo que a gente ainda continua estudando o original dos filósofos, só que de uma forma mais resumida. E estudar o que os filósofos falaram sobre o direito de uma forma resumida, não há modo melhor do que estudar por esse livro aqui, que é uma organização feita por Clarence Morris. É um livro editado pela Martins Fontes, que se chama Os Grandes Filósofos do Direito. Qual é a virtude desse livro? A virtude desse livro é que, nesse livro, o Clarence Morris ele traz uma biografia resumida do filósofo do direito que ele selecionou e traz trechos de textos desses filósofos do direito. Então, ao contrário dos primeiros livros que eu mostrei, a Doutrina do Direito, de Kant, ou a Filosofia do Direito, de Hegel, que são textos muito extensos, e o estudante perderia muito tempo ao ler esses textos, os grandes filósofos do direito são pequenos trechos, são excertos, que o Clarence Morris selecionou para tentar mostrar na globalidade a filosofia do direito desses filósofos do direito. Então, vários autores estão aí presentes, como Kant, como Hegel, como Austin, como Kelsen, como Dworkin, como Ehrlich e outros autores que ficaram conhecidos no mundo da filosofia do direito. Então, é uma estratégia muito interessante de se utilizar
lendo esse livro, Os Grandes Filósofos do Direito, que você não vai ler a obra inteira, mas vai ler textos específicos e o autor vai direto ao ponto. Uma outra forma de se estudar, mas aqui ficam uns restritos aos filósofos do direito da USP, é esse livrinho aqui editado pela editora Manoli, que é O que é filosofia do direito? O que é filosofia do direito? Nele, os grandes filósofos do direito da USP expõem as suas próprias filosofias. Estão nesse livro Técio Sampaio, Eros Roberto Grau, Celso Laffer, Alaô Café Alves, Godofredo Teles Júnior e Fábio Conder Comparato. Todos esses são filósofos de destaque e pertencem ao Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da USP, a Universidade de São Paulo, a tradicional Universidade do Largo de São Francisco, e eles tratam das suas próprias filosofias do direito. Então é uma forma de ler no original, só que de uma forma resumida. O livro é fininho, o livro tem 117 páginas. Então dá para ser adquirido e dá para ser lido ainda no original. Como eu disse, ler no original é sempre a melhor forma de estudar filosofia. Mas aí você diz, Ronaldo, como você próprio disse, o curso de Direito é um curso que tem várias disciplinas, então não vou poder me dedicar apenas à disciplina de Filosofia do Direito, além do que são apenas 6 meses que eu estudo Filosofia do Direito e a filosofia está aí há mais de 2000 anos, né? Muito mais, aliás, de 2000 anos temos pensamento filosófico. Então, eu não conseguiria dar conta disso tudo. Aí eu trago duas estratégias para vocês. A primeira estratégia, que faz parte dessa terceira forma de estudar direito, é estudar, ter base em filosofia pura. E é isso que também os bacharéis em filosofia pura fazem, né? Eles não leem todos os filósofos, porque isso é impraticável até numa graduação. Imagine num curso de filosofia do direito de 6 meses. Então, para estudar filosofia pura, para ter uma base da filosofia pura, e por que é importante estudar filosofia pura? Porque a filosofia do direito, como eu disse, faz parte da filosofia. Então, alguns conhecimentos básicos de filosofia pura, o estudante de direito vai ter que ter. Então, uma forma de ter base em filosofia é estudar um livro que, é claro, é um livro temático, não é um livro cronológico, é um livro temático que foi feito prioritariamente para o ensino médio, mas é um livro muito bom e muito gostoso de ler, que é o livro Convite à Filosofia, da professora Marilena Chauí. Marilena Chauí é uma intelectual de destaque no Brasil, é professora da USP, e ela é professora de Filosofia Política e de História da Filosofia. Aí da mesma autora, aí já é um negócio mais extenso, e agora é uma ordem cronológica dos filósofos, tem o Introdução à História da Filosofia. Nessa Introdução à História da Filosofia, que tem 4 volumes, esse é apenas o volume 1, a autora fala da história da filosofia, desde os pré-socráticos até os autores modernos. Então é para pessoas que querem se aprofundar mais, né? De uma forma supletiva, porque não se deve estudar apenas por esse tipo de livro, esse que eu vou mostrar agora, tem esse Dicionário de Filosofia, que é um dos melhores dicionários de filosofia que temos no mercado, que é do Nicola Abagnano, né? É um dos melhores dicionários de filosofia, um dos mais completos dicionários de filosofia. Então isso é estudar filosofia pura, que também é importante para o estudante de filosofia do direito. E agora eu chego no quarto e último modo de se estudar filosofia do direito, que infelizmente é o modo mais comum de se estudar filosofia do direito nas graduações em direito. Os professores de filosofia ficam até felizes quando os alunos pelo menos leem esse texto, porque a regra é os alunos não quererem ler nada. Então veja que esse quarto modo são obras que a gente chama de manuais. O que são manuais? O autor não explicita qual é a sua opinião acerca da filosofia do direito, ou seja, qual é a sua filosofia do direito. O autor apenas descreve a filosofia do direito dos outros, dos variados filósofos do direito. Então são livros que seguem ordem cronológica, desde os
do início da filosofia até a filosofia moderna, em que os autores vão pincelando de forma arbitrária e de forma superficial o que pensam os variados filósofos do direito. Vamos começar por um clássico. E esse clássico, ele é um livro muito complexo de filosofia do direito, a despeito de ser um manual. Ele começa com noções de filosofia pura e depois trabalha noções de filosofia do direito e em alguns capítulos mostra a sua própria filosofia, que é de um professor da USP, já falecido, chamado Miguel Reale. É esse livro de Filosofia do Direito. É um clássico, é um livro, como vocês podem ver, grosso, e é um livro que um dos clássicos da filosofia do direito mesmo. Traz noções de ontologia, gnoseologia, axiologia e também ontologia, gnoseologia e axiologia jurídica, e traz noções de epistemologia e caminha pela filosofia do direito, né? Como a filosofia do direito evoluiu até os dias atuais. É um livro que não pode ser desprezado, mas normalmente não é um dos livros mais adotados, porque é um livro denso, de uma linguagem densa e rigorosa. Tem esse outro livro, que é a Introdução à Filosofia do Direito e à Teoria do Direito Contemporâneas, que normalmente não é utilizado nas graduações, é utilizado nas pós-graduações, porque é um livro de uma leitura mais pesada, que tem uma carga filosófica maior. E é um livro, diferentemente dos anteriores que eu mostrei, é um livro de ordem temática, né? Então não é um livro que vai desde os pré-socráticos até os autores modernos. Então é um livro que é organizado por Kaufmann e Hasselmann, dois autores alemães, em que eles expõem alguns temas da filosofia do direito. Então eles chamaram especialistas desses temas para falar sobre esses temas nesse livro. Então no começo, Kaufmann faz uma historiografia da filosofia do direito, a evolução da filosofia do direito, bem resumida. Mas tem autores que falam de teoria dos sistemas, tem autores que falam da concepção marxista do direito, tem autores que falam da relação entre direito e linguagem, direito e hermenêutica, tem autores que falam da informática jurídica, que é algo muito moderno. Então é um livro que merece ser lido, principalmente para o estudante que quer se aprofundar na filosofia do direito. Como eu disse, é um livro passado mais para pós-graduação. Mas se você é estudante do primeiro período, não se desanime que eu trago 3 livros aqui que normalmente são indicados nas faculdades de Direito, são os manuais. O primeiro manual, que já é um clássico na filosofia do direito brasileira, é o manual Curso de Filosofia do Direito, de Eduardo Bittar e Guilherme Almeida. Nesse livro, Curso de Filosofia do Direito, o autor expõe variadas teorias ou variadas filosofias do direito, só que tem um diferencial. Ele expõe em ordem cronológica, dos pré-socráticos à modernidade. Essa constitui a primeira parte do livro, e a segunda parte é sobre temas. Então ele vai falar sobre a teoria de Carl Schmitt, a teoria da história na filosofia do direito, teoria dos sistemas, linguagem jurídica, hermenêutica. Então tem a primeira parte que é em ordem cronológica, que vai dos pré-socráticos à filosofia moderna, e tem outra parte que é em ordem temática. Então o autor traz uma pequena biografia de cada filósofo abordado e depois mostra sumariamente, bem arbitrariamente mesmo, como se constitui a filosofia do direito dos filósofos abordados. O ponto ruim desse livro, esse é um livro que talvez seja um dos melhores manuais que temos, porque do ponto de vista da abrangência é com certeza o melhor manual. O ponto ruim do livro é um problema de ser um manual, porque o autor não mostra a sua opinião, o autor só descreve as teorias e um pouco do contexto histórico. Um livro no mesmo sentido é um manual, traz dos pré-socráticos à filosofia moderna, mas é um livro, digamos, é um livro de engajamento. É um livro em que o autor expõe a sua crítica acerca das variadas filosofias do direito, mas não expõe com profundidade porque ainda é um manual. É esse livro aqui, do professor Alisson Leandro Mascaro, Filosofia do Direito, publicado pela editora Atlas. Esse livro tem a mesma configuração do
do livro Curso de Filosofia do Direito, de Eduardo Bittar. Só que é um livro em que o autor expõe a sua opinião, e isso é muito importante. É importante saber a opinião daqueles que estão descrevendo as teorias. Não confiem em quem não desce do muro. E por fim, eu tenho um livro, um manual estrangeiro, que é um manual mais recente, mas é um manual muito bom, de uma leitura muito gostosa, mas tem todos esses problemas que eu descrevi acerca dos manuais, que é a superficialidade da abordagem. É esse livro, Filosofia do Direito, dos gregos ao pós-moderno, né? De Wayne Morrison. Veja, quando você fala dos gregos ao pós-moderno, você já sabe que o livro não pode ser bom, né? Porque o livro é superficial. Tem filósofos do direito que o autor escreve 3, 4 páginas sobre eles. Chega a ser um absurdo. Mas, infelizmente, esse é o grande modo de se estudar a filosofia do direito nas faculdades de direito. Estuda-se por esses manuais e raramente se lê no original. Pois bem, o objetivo desse vídeo foi mostrar essas 4 formas de estudar a filosofia do direito. Estudar pelo original dos filósofos puros, estudar pelo original dos juristas, estudar por excertos de livros que ainda seriam original e, por fim, estudar pelos manuais de filosofia do direito. E aí você não vai estudar nada do original, vai estudar a opinião dos outros. Os outros descrevem as filosofias do direito e tem todos os problemas em torno da subjetividade desses autores que estão descrevendo. Então, a sua compreensão acerca da filosofia do direito de fulano ou de cicrano vai ser interferida pela compreensão desses autores. O certo mesmo é ler sempre no original e não ler só filosofia do direito, mas ler filosofia pura, porque, como eu disse, a filosofia pura faz parte também da filosofia do direito. É isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, esse vídeo é bem introdutório, que tenta ensinar para vocês como se estuda filosofia do direito ou como se deveria estudar a filosofia do direito. Quem gostou, dá um gostei aqui embaixo do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e saibam que toda sexta-feira tem mais videoaulas. Até a próxima!